Olá, um grande cliente da indústria química nos procurou a nossa engenharia para dimensionar uma solução compacta, sob medida e com um alto nível de automação e integração com o seu processo. Nós desenvolvemos essa solução que está aqui atrás de mim. Ela é uma solução de aquecimento de água com vapor. As tecnologias que nós integramos nessa solução são tecnologias Danfoss, de troca térmica, através dos trocadores de calor desmontáveis e também toda a parte de automação Siemens. Nós fazemos essa integração entre Danfoss e Siemens também nos sistemas de detecção, onde através do alarme dos sensores, dos detectores da Danfoss e da nossa central, a gente transmite isso para um CLP da Siemens e consegue ter um sistema completo supervisório. Então essa integração entre tecnologias é o que a gente entrega de forma personalizada nos nossos projetos, atendendo exatamente a demanda de cada um dos clientes. Nesse caso, que está aqui atrás de mim, o espaço físico era uma grande barreira. Então, nós tivemos que, num espaço de 3 metros, ter todo o sistema de controle e geração, inclusive com estação redutora, para um sistema de geração de água. Esse sistema aqui vai gerar 30 mil litros de água quente por hora, utilizando vapor. Então, falando em integração de tecnologias, outro parceiro estratégico nosso é a Grundfos. Então, a gente faz a integração entre a automação da Siemens, a troca térmica e os controles da Danfoss, então toda a parte de válvulas, sensores, trocador de calor, e o sistema de circulação de bombeamento da Grundfos. Nesse caso aqui, não tem bomba porque o cliente já possui uma rede de água pressurizada, então não houve a necessidade. Mas aqui nós poderíamos instalar uma bomba, por exemplo a CME, que você está vendo na tela, ou a bomba CR, que são os tipos de bombas que nós normalmente utilizamos nos nossos projetos, agregando a essa tecnologia. Então, na parte de saída de água, falando um pouco de automação, o pessoal costuma pedir muito, mas o que entrega, quais são os dados que a gente pode ter, de que maneira que o controle ocorre. Nesse caso aqui a gente está fazendo um controle de temperatura e fluxo, mas esse controle pode também ser feito com as variáveis de vazão e de energia. Então nós podemos ter um sensor integrado para temperatura, fluxo e vazão e também um medidor de energia da Danfoss, que é esse medidor de energia que você está vendo na tela. Mas por que utilizar? Por que toda essa tecnologia embarcada? Porque através disso nós conseguimos, além de proteger, obviamente, o equipamento e fazer a modulação, fazer o controle dele, nós conseguimos saber exatamente quanto está custando a água quente que nós estamos gerando. Então, qual é o custo dessa água? Quanto vapor eu estou utilizando? Quantos quilocal são representados na saída do equipamento? Converter isso para quilowatt e converter isso em dinheiro. Então a gente consegue ter uma conversão de energia e saber quanto exatamente nós estamos gastando para produzir essa água. Além de saber o custo dessa água, nós conseguimos calcular variáveis de impacto ambiental, impacto de sustentabilidade, mostrando o quão mais eficientes são os equipamentos da Danfoss, os equipamentos com esse tipo de malha de controle que a gente tem e quanto isso representa em água reduzida. Então o nosso equipamento consome menos água e consome menos vapor. Por quê? Porque o vapor, utilizando a tecnologia de transferência térmica, de transferência energética dos trocadores da Danfoss, a gente consome menos volume de vapor, menos quantidade de vapor para fazer o mesmo serviço de troca térmica. Na prática, isso quer dizer que a gente está queimando menos lenha ou menos combustível, seja gás, óleo, qualquer que seja o combustível da caldeira, e utilizando menos água. Então o impacto de sustentabilidade, de eficiência gerado por esse tipo de equipamento, além da questão de ser totalmente personalizado, estar em um pequeno espaço para gerar uma grande quantidade de água, a gente consegue modularizar com um equipamento que tem alta sustentabilidade e alta eficiência aplicada. Então, nesse caso, a gente utilizou um CLP, uma EHM da Siemens, se orientando
pelo cliente, pela aplicação do cliente, para que através desse sistema de controle a gente possa enviar os sinais para o supervisório dele. Então você está vendo na tela todo o programa que foi feito e através desse programa a gente vai alimentar um supervisório que é o supervisório da fábrica que controla também outros equipamentos. Então nossa equipe de engenharia, nós temos tantos engenheiros mecânicos quanto engenheiro elétrico, engenheiro de produção, justamente para através desse hub de engenharia a gente conseguir modular, formatar, projetar e entregar uma solução completa que se adeque às necessidades. Então, cada um dos equipamentos que a gente faz é entendendo o processo do cliente, entendendo as suas variáveis, não entregando apenas um sistema de trocador de calor, um sistema de aquecimento de água, mas entregando uma solução modular, uma solução personalizada e uma solução que se adequa à necessidade do cliente, sem a necessidade do cliente se adequar ao nosso produto. Então a gente tem esse nível de personalização que envolve tanto a parte das utilidades, então tanto a parte do vapor, ou se for um trocador para resfriamento da amônia, por exemplo, quanto a parte dos líquidos, da automação, a gente consegue incorporar todas as utilidades dentro das soluções que a gente integra e comercializa através da Vaportec, tanto nos nossos projetos montados, quanto no fornecimento dos componentes. Falando um pouquinho sobre essa solução aqui de maneira específica. A gente entra na solução com uma bota de drenagem, então nessa bota de drenagem a gente faz uma pré-qualificação do vapor. Nesse caso, pelo curto espaço que a gente tinha, pelo pequeno espaço que a gente tinha, não foi possível implementar um separador de umidade. Então a gente optou por colocar uma bota com um purgador termodinâmico e fazer a descarga ali na linha de retorno de condensado. Depois disso a gente tem um bloqueio mecânico, um filtro tipo Y com tela de 0,8 mm. A nossa válvula redutora de pressão é uma válvula auto-operada para uma vazão significativa de vapor. E depois dessa válvula auto-operada nós temos a válvula de controle. A válvula de controle é a válvula proporcional, a válvula modulante. O que essa válvula faz? Pelo sinal de temperatura da saída da água, esse sinal vai ser enviado aqui para o nosso quadro de comando, para o nosso sistema de controle, o sistema da Siemens que eu comentei. E esse sistema vai mandar um sinal elétrico para essa válvula de controle, um sinal de 4 a 20 mA. Através desse sinal de 4 a 20 mA, a válvula, através do seu conversor eletropneumático, do seu posicionador, ela vai posicionar a haste interna da válvula, abrindo mais ou fechando de maneira proporcional. O que isso quer dizer? Na prática, quando que nós temos uma temperatura inferior, a válvula vai abrir, liberando mais vapor de maneira proporcional e gradual para que essa água seja aquecida. Quando a água estiver aquecida, a válvula fechará para passar menos vapor, porque a demanda pela troca térmica dentro do trocador de calor ela é menor. A água já está a uma certa temperatura. Então essa válvula vai se corrigindo, a curva dela de abertura e fechamento, ela vai se corrigindo de acordo com a demanda térmica existente aqui no trocador de calor. Então, medindo a temperatura de saída, nós conseguimos saber exatamente qual que é o volume de vapor que deve ser injetado. E a válvula faz isso de maneira automática através do comando do painel e também do sinal, do sensor de temperatura, que é o que vai estar mandando, que vai estar ali no processo na saída do equipamento. Depois disso, nós temos uma válvula esfera com um atuador pneumático. Essa válvula esfera, ela cumpre a função de segurança, mas além disso ela tem uma outra característica. Em geral, válvulas de controle não são estanques. O que isso quer dizer? A válvula de controle ela não é uma válvula de bloqueio, ela não é fabricada para fechar totalmente. Ela é uma válvula que ela é projetada e fabricada para modular, para trabalhar de maneira contínua. Então a válvula, essa válvula esfera, ela é uma válvula estanque, ela é uma válvula de fechamento total ou abertura total. Ela é operada por um transmissor de pressão da Danfoss, que está na entrada do trocador e faz a segurança protegendo o equipamento, protegendo o trocador de calor, e também na abertura e fechamento, no ligamento e desligamento do sistema de aquecimento de água, porque ela vai garantir a vedação total, a estanqueidade total do processo, fazendo esse fechamento de maneira automática.
Então depois disso nós temos o trocador de calor, nesse caso um trocador Danfoss, que você está vendo no detalhe nesse momento. Esse trocador da Danfoss, ele é um trocador de placas desmontáveis, um trocador gachetado, um trocador utilizado em geral em utilidades industriais. Então esse modelo é um modelo para água, para óleo, para outros fluidos, para vapor. O modelo para amônia é um modelo semi-soldado, que nós já mostramos aqui em outros projetos também. Por exemplo, o SW26, nesse projeto que você está vendo aqui, que também a gente montou de maneira totalmente personalizada uma estação de tratamento de amônia com um trocador semi-soldado da Danfoss. Então a Danfoss fez a aquisição da Sondex e através dessa aquisição os trocadores de calor desmontáveis, gachetados, os semi-soldados, eles entraram na linha de distribuição da Danfoss. E através disso nós conseguimos tanto vender os trocadores, as peças de reposição, quanto montar sistemas através da integração desses equipamentos com outras tecnologias pela nossa engenharia, como eu comentei anteriormente. Depois do trocador, nós temos a parte de drenagem. Então, aproveitando, em muitos equipamentos, com serpentina, com camisa e também em trocadores de calor, o pessoal em geral faz muitas vezes a drenagem com purgador termodinâmico. A drenagem de equipamentos ela precisa ser feita com o purgador mecânico de boia. Por quê? O purgador termodinâmico ele só vai abrir depois que o equipamento estiver alagado. O purgador de boia, por sua vez, possui uma boia interna que vai levantar e vai liberar o condensado de acordo com a sua formação. Então, o purgador de boia faz com que o fluido retido dentro do trocador de calor para troca térmica seja apenas ou em 90% o vapor gás, não a água, não o condensado. E isso aumenta a performance térmica do equipamento e faz com que a gente gaste uma menor quantidade de vapor para gerar um maior volume de água quente. Na prática, a gente economiza e também fortalece os nossos laços de sustentabilidade, entregando equipamentos que vão além da função técnica de ser um gerador de água quente, mas pensados em todos os aspectos para que exista um menor gasto de água e também uma menor emissão de gases através do menor consumo de vapor e, consequentemente, do menor geração de vapor na caldeira, direcionando o vapor para outros processos e não para esse processo que é mais sustentável. Então aqui a gente tem o purgador de boia. Esse purgador ele vai funcionar de maneira contínua, essa boia ela vai abrir de acordo com a formação de condensado, ela vai liberar essa água para que essa água, esse condensado gerado no trocador, ele retorne lá para a nossa caldeira.